Paz seja convosco, amém? Vamos para a nossa sétima parte, sétimo estudo, com o tema A Expectativa da Segunda Volta de Cristo. Oh, glória! Esse é bom, hein? A segunda vinda de Cristo está no centro das nossas considerações, do nosso estudo de escatologia. Se tem um evento que é importante dentro de escatologia, é a segunda volta de Cristo, senão não tinha sentido. Cristo veio a primeira vez para inaugurar o seu reino, mas ele vem agora para consumar o seu reino. Vivemos agora entre duas vindas. Olhamos no passado com alegria, porque o nosso Deus, ele, através da sua morte e ressurreição, ele nos resgatou, e guardamos a segunda vinda, o retorno dele, o retorno prometido, porque ele disse que iria ao Pai fazer moradas, e ele iria voltar, ele vai vir para buscar. A expectativa do segundo advento de Cristo, ou a segunda volta de Cristo, é um dos mais importantes aspectos da escatologia. Todo o livro do Novo Testamento nos indica a respeito dessa volta, e nos conclama a viver de um modo tal, como sempre estando pronto para tomar posse dessa vida. E aí nós vamos ler alguns textos que nos garantem a volta do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas uma coisa que vem da nossa cabeça, do nosso desejo. Por que não vai falar do Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento apontava para a primeira vinda. Então o Antigo Testamento a gente não vai ler nada, mas o Novo Testamento ele é recheado. Se a gente fosse ler todas as passagens que falam da volta de Cristo, a gente ia ter que separar uns 3, 4 domingos aí. Eu separei algumas passagens dos Evangelhos, uma passagem paulina, uma passagem de Hebreus, Tiago e Pedro e Apocalipse, para a gente mapear todo o Novo Testamento com uma passagem pelo menos dizendo sobre a segunda volta de Cristo. Abra a palavra de Deus, você vai ler bastante esse primeiro começo. Mateus 16, 27. Mateus, capítulo 16, verso 27. Para de cutucar o teu pai aí. Mateus 16, 27. Vamos todos ler, tá bom? Não é todos de uma vez, tá? Mas um de cada vez. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Nesse texto nós somos ensinados que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai. Quando o Senhor Jesus ele retornar na segunda vinda, ele vai vir acompanhado dos anjos. Ele não vai vir mais como a ovelhinha, ele não vai vir mais como aquele sofredor, mas ele vai vir na glória do Pai. Segundo texto, segundo Evangelho, Marcos agora, Marcos 14, 62. Antes da gente começar realmente a falar sobre a segunda volta, nós vamos embasar dentro do Novo Testamento. Marcos capítulo 14, verso 62. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse. Lhe disse: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Caindo Não. Jesus respondeu: eu sou, e verei o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus, nesse momento, ele fala para o sumo sacerdote que ele estaria voltando como Filho do Homem e estaria sentado à destra poderosa de Deus e vindo com as nuvens dos céus. Então, naquele momento do julgamento de Jesus, ele fala que ele estaria sentado à destra do Pai. E naquele momento eles entendem aquilo como uma grande blasfêmia, porque quem era esse Jesus para dizer que iria sentar ao lado de Deus? Tá? Terceira passagem, Lucas capítulo 12, verso 40. capítulo Lucas 12, verso 40. Se você achar muito rápido, espera só um pouquinho, acabar de virar as folhas.
E aí na sequência você pode ler. Pode ler? Pode. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não mudais, o Filho do Homem virá. E aí, com frequência, Jesus Cristo ele chama a atenção dos seus ouvintes. Gente, vigia. Fica de olho aberto. Tá? Esperto, fica esperto, porque eu venho e se você não estiver preparado, você fica. Tá? No sentido não de você fazer alguma coisa para merecer a sua salvação, mas sim que você tem que estar sempre alerta e esperto. João 14, verso 3. Leia, irmão Cláudio. João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Num dos últimos discursos de Jesus aos discípulos, ele está falando, gente, eu estou deixando a terra e eu vou, mas eu vou voltar para levar vocês comigo. Tá? Atos capítulo 1, verso 11. Judinha, por favor. Atos. Capítulo 1, verso 11. Nós já passamos pelos evangelhos, agora vamos entrar nas outras cartas. Você, Júlia? Está esperando ele. Tá certo. E lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, de modo como viste subir. E aí, nesse momento da elevação do Senhor Jesus Cristo aos céus, os discípulos, as pessoas que estavam ali observando, o anjo aparece para eles e fala assim: o que vocês estão olhando? Então, como se fosse voltar agora, não sei. E eles estavam olhando aquela subida, e eles falam: da mesma maneira que vocês viram esse Jesus subir, ele também vai descer. Agora, uma epístola paulina, 1 Tessalonicenses 5, verso 2. Lenda. Colossenses já está marcado, vai no Tessalonicenses que é a próxima. Mas está marcado na minha Bíblia. Não estava com a orelha ainda, Colossenses? Não, Então a gente tem que ler mais. sei não. Engraçado, mas o meu também está aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Já é o Tessalonicenses aqui. Peraí. Se eu falar a página na minha Bíblia, adianta? Qualquer? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Pois, falando É esse mesmo. 5:2. Pode ler. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Tá? Então é um exemplo só entre todas as cartas paulinas, em que ele revela que o apóstolo Paulo está revelando a consciência que ele tem da proximidade e da volta do Senhor. O apóstolo Paulo tinha certeza dessa volta. Tá? Em senso de expectativa da segunda volta de Cristo também é encontrada nas outras epístolas, conforme nós já falamos. Hebreus, capítulo 9, verso 28. Hebreus 9, 28. Pode ler? Pode. Assim também Cristo, tendo-se oferecido
uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Tá? Quem escreveu Hebreus? Ninguém sabe. Tá? Essa carta, essa epístola que foi escrita para os hebreus também apresenta a volta de Cristo. Cristo que ele se ofereceu como sacrifício na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele também vai voltar para nos resgatar. Tiago, capítulo 5, verso 8. Tiago 5, 8. Esse é um versículo para você que anda ansioso, está cansado. Vamos pensar para mim. Hã? Pensar para mim, então. Ó, aí, então leia, Gil. O que é, Tiago? Tiago 5, 8. É um versículo para quem está cansado de esperar. Ah, de esperar? É. Esperar o Senhor? Não sei, qualquer coisa. Esperar. Então tá. Tá bom. 5, 8, né? 5, 8. Tiago 5, 8. Achou, irmão Cláudio? Beleza? Achou? Eu estou procurando. Ah, gente. Tiago 5, irmão. 5, 8. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago está falando para o povo que está cansado. Fica forte aí, fica firme, Amém. porque Jesus está voltando. Como é que é a música lá, Jesus, seu Cláudio? Jesus está voltando. Jesus. O rei. Ah, o rei? O rei está voltando. O rei está voltando. O vento está voando, o seu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Olha esse lágrima, um negócio desse. Nossa, que emocionar, velho. O mercado está vazio. O mercado fica vazio para os outros. Ele já buscou a gente. Deixa o mercado vazio. O hino é esse, né? Eu sei. Oh, glória a Deus. Ele está voltando. O pessoal estava cansado, entendeu? É muita luta, muita dificuldade. E aí o povo, Tiago escreve para esse povo e fala assim: gente, fica firme aí que está acabando. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. É o próximo livro. 1 Pedro 5, 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável. Não. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Ora, logo. Calma, Gabriel. 1 Pedro, deixa eu vou ler. 1 Pedro. Capítulo 5. Aqui é 4. 5, 4. Ora, Eis que o salário dos trabalhadores. não. Não é não? Olha aí, Gabriel. Ora, logo que o Ah, Supremo. não, já. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis Agora eu quero ver se você fala essa palavra. a inacessível Olha. coroa da glória. Ora, logo que o Supremo Pastor, o maior de todos, a referência, se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Quando houver a segunda volta de Cristo, nós vamos estar recebendo uma coroa, que é uma coroa de glória. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda Pedro, Capítulo 3, verso 10. Gente, leia. mas o dia do Senhor virá como ladrão, e a noite no qual
os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Será um dia de muita alegria para alguns e um dia de muita tristeza para outros. Porque o Senhor ele vai vir um dia como um ladrão. As pessoas vão estar casando, dando-se em casamento, trabalhando no seu dia a dia, achando, não, vai estar tempo ainda tem muito tempo para isso acontecer. E aí o Senhor ele vem e vai ser rápido. E por fim, Apocalipse. Nós vamos ler 3 textos de Apocalipse. O primeiro é Apocalipse 1:7. Titia? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Próximo texto, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva os que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E por último, Rosângela, Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas disse: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Também conhecido como Maranata. Vem, Senhor Jesus. Como a gente provou, todo o Novo Testamento tem pelo menos, cada livro tem pelo menos uma passagem falando do advento, da volta, da segunda volta do Senhor Jesus. E essa mesma expectativa deveria marcar a Igreja de Cristo. Mas marca. Será que o povo de Deus, ou que se diz de Deus, está na expectativa da volta de Cristo? Para dizer a verdade, pastor, que não adianta nem ficar aí se escondendo. Não adianta ficar com chorumelas? Para dizer a verdade, eu não estou esperando para meu tempo, não. Não, mas eu digo o seguinte, meus reis, não é que você espera pelo seu tempo. Eu estou perguntando o seguinte: as pessoas, elas vivem na expectativa de qualquer momento pode acontecer? Ou elas vivem o seu dia a dia e ninguém se preocupa em viver de uma forma cristã? Porque quando você vai receber uma visita na sua casa, aí normalmente, pelo menos, você dá aquela arrumadinha, entendeu? Para que você possa receber, não bagunça, uma visita, tá? E aí você fica naquela expectativa sempre de que a pessoa vai chegar e você está sempre mantendo a sua casa em ordem. A Igreja de Cristo, se ela lê realmente a Bíblia, ela vê que o retorno do Senhor, apesar de não ser uma data pré-definida, como nós vamos falar daqui a pouco, nós temos que estar na expectativa, porque qualquer momento ele pode aparecer. Seja através da minha morte, da sua morte, já falamos bastante de morte, tá? Mesmo através da nossa morte, ou então através da vinda dele na segunda volta. Então, de um jeito ou de outro, nós temos que estar preocupados no sentido de nós estarmos crescendo em Cristo todos os dias, pelo menos um pouquinho. E aí a pergunta é: a Igreja de Cristo tem se preocupado com isso? E eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas correndo atrás do material, do dia a dia, e aquela história que fala assim: eles vão estar casando e dando-se em casamento. O que é isso? O que ele está falando? Um casar não tem nada de mal, tá? Ótimo casar, tá? Agora, o problema é que as pessoas estão vivendo o dia a dia sem a preocupação. Elas não estão preocupadas com isso. Elas olham, os que são mais idosos olham e falam assim: desde pequeno eu ouço sino e nunca aconteceu. Os mais novos falam assim: ainda tem muito tempo, deixa eu viver minha vida. E isso é muito perigoso. Infelizmente nós não observamos isso. A grande maioria está muito mais preocupada com o muito dinheiro no bolso,
saúde, piedade, entender. A pessoa está mais preocupada com isso, tá? Do que realmente com um crescimento cristão. Por essa expectativa não estar presente na vida cristã em especial, você não vê pregações sobre isso, ninguém não vê as pessoas falarem sobre isso, porque a partir do momento em que a gente fala que vai ter essa visita, é aqui nem com a nossa casa. Se eu chegar e falar, minha mãe ligava de São Paulo, assim, eu estou indo fazer uma visita, aí com vocês, normalmente a gente vai tentar arrumar a casa. Eu e a Luísa ficamos 4 dias, eu e a Luísa sozinhos. Confessar para você que nós fizemos uma bagunça na casa, entendeu? Mas quando chegou um dia antes da Rosângela de ela voltar, eu cheguei para a Luísa e falei assim: Luísa, vamos colocar a casa em ordem, hein? Vamos arrumar as coisas, porque a rainha está voltando, entendeu? Então a gente começou a arrumar a casa, catar as coisas que estavam espalhadas, meia, livro, brinquedo, eu também com um monte de coisa espalhada, e aí nós fomos arrumar a casa. Então essa expectativa tem que estar no nosso coração, mas não está hoje na igreja de Cristo. Isso é muito perigoso. Lucas capítulo 12, verso 45. Lucas 12, 45. É uma resposta que as pessoas dão. Lucas. Mas 45? Lucas 12, 45. Vai lá, Gledinho. Mas se aqueles... Vai lá, Gledinha. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor, tarda em vir, e passar a estancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Então o que o povo estava fazendo aí? O senhor na casa saiu, deixou alguém para tomar conta, que é esse servo aí, e aí ele olha e fala assim: vai demorar ainda, vamos fazer a nossa festa aqui. A gente vê bastante em filme americano, né? Quando os pais saem, os filhos vão fazer uma festa. Então ali eles começaram a se... Como é que é a palavra lá? Começaram a fazer o quê? Você fala a mesma palavra isso também? Embriagar-se, antes você leu alguma coisa. 12:45. Espancar? Espancar? Beber. Bom, eles começaram a festejar. Beber, comer. E aí eles falavam assim: espancar os criados. Obrigado. Tá? Então eles começaram a tratar mal os criados. Eles começaram a fazer o que estava realmente no coração dele de fazer à vontade. Porque ele falou assim: o meu servo, o meu chefe, né, o meu senhor, ele tarda em vir. Cuidado com esse tipo de pensamento. O senhor, ele tarda em vir, mas ele vem. Tá? E aí eu pergunto para você: quais são os motivos possíveis para essa perda de senso de expectativa da segunda volta? Por que o povo não está nesse desespero assim? Está chegando, eu preciso ver, eu preciso resolver, eu preciso me arrumar. O que você acha? Um de cada vez. Eu acho o seguinte: eu gosto de ler, prestar atenção no que eu leio. Então o que eu vejo? O mundo ainda não está totalmente evangelizado. E a palavra diz que enquanto não for evangelizado, mas isso não tinha que gerar no povo um maior anseio por evangelizar? Pode ser, irmão Sinomar. Mas o povo mais não está. Deus abençoe O mundo a não está evangelizado. E Deus não mente. Com certeza. Irmão Sinomar, por que o povo da igreja chegou e já pega de cara uma pergunta? Por que o povo da igreja não vive como se Jesus Cristo estivesse voltando? Vive assim o seu dia a dia, não está preocupado? Eu não diria o povo da igreja, eu diria o povo em geral. O povo em geral, o povo do mundo esquece, o povo nem tem esperança de nada. O problema é que as pessoas estão cada vez mais materialistas, acreditando em si próprias do que inclusive na ordem divina. Só se lembram de Deus na hora de pedir: Deus me ajude. Amém? Que mais? Tem mais coisa aí. Dos reis falou uma, o Sinomar falou outra. Pessoal do meio agora. Por que o povo não está na expectativa? Eu também, diante dessas duas coisas, três que falaram, também tem a palavra diz que a fé é de luz extraída, né?
eu também vejo que as pessoas já não acreditam em nada. Cumprimento bíblico. Sim. Cumprimento bíblico. Tá? Cumprimento bíblico. Então vamos lá, mais alguém quer falar? Gabriel? Por quê? Não, vamos ver, você tem alguma coisa que você gosta de falar, ué? Por que o povo está desse jeito que está aí? Eu acho que é porque desde os adultos desde pequenos já ouvem que Deus vai voltar, mas nunca aconteceu, então eles acham que vai demorar mais. Vai cansando, né? Eles acham que, sabe, vai demorar mais tempo, aí eles vão aproveitando esse tempo. Aproveitando esse tempo para viver. Corretíssimo. Eu posso falar mais? Pode? Pastor, isso também se Aí eu estou com saudade da sua voz, velho. Eu estou passando mal. Eu estou meio gripado. Eu estive uma semana em São Paulo fazendo o tratamento e preparando a renovação da minha CNH. Fiz o tratamento, mas não consegui por falta de comprovação de endereço lá. Como a minha carteira é de lá, eu não queria mudar. Aí eu gostaria... Bom, voltando ao caso eu acho que tudo está por conta da informatização. A internet tem doutrinado as pessoas de uma forma que cria dúvidas nelas. Por exemplo, há comentários e há pseudas evidências de que Jesus tenha sido fruto de inseminação artificial. E além do mais, há doutrinas ligadas a extraterrestres que vêm de bilhões de anos antes da nossa era e que caracteriza a existência de seres inteligentes no espaço e que tem que ser obra de Deus. Portanto, cria a dúvida que Deus não é esse bíblico. Eu, por exemplo, sei que ele é a entidade maior de todo esse contexto, seja de extraterrestre, nosso, marinha, subterrânea, seja o que for. Deus é a energia mais importante que criou Cristo e criou todos aqueles que se dedicam a fazer o bem. Vírgula. Deus não criou Cristo. Cristo é Deus. Tá? Deus. Perdão. Não, eu entendi a teu discorrer. Quando você fala, eu sei que você não crê nisso, foi só uma coisa de expressão. Deus não criou Cristo. Cristo, ele é Deus. Então, Cristo, Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são Deus antes da fundação do mundo e eles sempre existiram. Tá? Então, agora, resumindo tudo, quais os motivos para essa perda desse senso de expectativa? Primeiro, é possível que a igreja moderna esteja tão envolvida em assuntos materiais e seculares que o interesse pela segunda vida esteja se esquecendo da importância, ela passa a ser uma coisa de segundo plano, já foi falado. É possível que muitos cristãos não creiam numa volta literal de Cristo. Tá? Tem muita gente que acha que não, isso aí pode ser simplesmente algo que foi colocado, mas que não vai acontecer de fato. E um terceiro que eu separei, além do que vocês falaram, é possível que muitos, conforme o Gabriel falou, é possível que muitos dos que creem numa volta literal jogam o evento para longe. As pessoas vão empurrando o evento da volta de Cristo para longe, num futuro distante, porque eles não esperam mais essa volta no tempo deles. Então a pessoa, ela cancela essa expectativa no seu coração, joga para frente, para que não tenha que se preocupar. É que nem uma dívida. O pessoal está com uma dívida, então ela fala assim, eu vou fazer o quê? Vou rolar essa dívida para frente. Então ela refinancia. O cartão de crédito, refinancia, joga em 12 parcelas. Você pega a sua parcelinha de cartão de crédito, se você tem, e você vai ver lá, propaganda do cartão, parcele o seu cartão de crédito em 12, 24, sei lá quantas vezes, 48 vezes. E se você entra nessa, Deus. entendeu? Mas ele está falando que joga o problema para frente, tá? E aí a Bíblia fala, nós temos que tratar o nosso problema hoje. Se você tem um problema com o teu ente querido, com uma pessoa que é próxima a você, não deixa passar a noite sem você resolver aquilo. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixa. E aí o mundo fala, joga para frente. Então isso é uma possibilidade também.
quaisquer que sejam as razões, apontam para uma triste constatação de uma enfermidade espiritual das mais sérias na igreja. Porque a partir do momento em que você não acredita que a volta de Cristo pode ser em qualquer momento, você acomoda, você amolece. Você que estava de vigia, entendeu? Pronto para a guerra, pronto para a batalha, você senta na tua cadeira e muitas vezes você deita e vai dormir. Não está pronto ainda, não está na hora ainda. Tá? Embora possa haver diferenças entre nós, entre eu e você, acerca dos diversos aspectos da escatologia, você tem alguns pensamentos, porque conforme a gente tem falado, o meu objetivo aqui não é colocar o meu pensamento na tua cabeça. O meu objetivo é que você, como um ser pensante, que não é uma ameba, você sabia que você não é uma ameba? Sabia disso? Você não é, entendeu? Nós, como não somos uma ameba, nós somos seres pensantes. Então eu estou trazendo informações para você, para que você monte no teu coração, dentro do teu entendimento, a escatologia que você acredita. Porque se alguém perguntar para você, eu falo assim, eu acredito nisso, porque eu acho que é isso, isso, isso. Não, eu acredito nisso porque o pastor Paulo falou. Não, eu quero que você monte na sua cabeça a escatologia. Não é mesmo, Rômulo dos Reis? Cada um tem que ter o seu pensamento. Nós não somos fábrica de Coca-Cola. Nós não somos Coca-Cola. Deus não tem fábrica de Coca-Cola. Nós podemos adorar ao Senhor na nossa diversidade, na nossa multiforme diferenças. Feliz dia da mulher. Então, nós temos que adorar ao Senhor e acreditar nas coisas pautados na palavra, tendo um entendimento concreto. Então, tem coisas que você pode ter algumas variações, e eu não estou aqui para engessar você. Algumas coisas, elas são pilares e não pode mudar. Como eu comentei, eu fiz uma breve correção no Sinomar. Cristo não foi criado. Cristo, ele é Deus, ele sempre existiu. Tá? Então, isso não tem discussão. Tá? Tem igrejas que acreditam que Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus. Uma igreja como essa, ela não é cristã, porque nós cremos que Jesus Cristo, ele é Deus. Tá? Mas quando se fala em eventos, escatologia, algumas coisas desse tipo, você tem um pouco de abertura para você ter posicionamentos diferentes. Tá? Por isso que eu lanço para você os ensinamentos para que você construa. Tá? Apesar de nós sermos diferentes, tá? Todos os cristãos deveriam aguardar ansiosamente pela volta de Cristo e ser na expectativa de que aquilo ali iria mudar você. Então, todo dia, quando você acordar, você tem que entender que esse pode ser o último dia seu na terra. E não é um momento de você ficar amarguradão, nem você fazer que nem um povo assim que não é o último dia, então eu vou sair fazendo o que eu quero. Tem um filme que eu assisti que chama Antes de Morrer. É com Morgan Freeman e mais um outro, eu não lembro qual que é o outro. E eles descobrem, os dois estão no hospital e o médico vem dar a notícia para eles que eles têm 6 meses de vida. E não ia ter conversa. Era um câncer, os dois eram um câncer avançado e não tinha operação, não tinha nada a ser feito. O câncer era numa posição que se operasse matava a pessoa, então os dois iam morrer. Só que um deles era muito rico. Então eles começam a conversar sobre fazer coisas antes de morrer. E eles vão visitar o pico mais alto, vão lá no Everest e vão no lugar mais fundo, largam as famílias, vão fazer um monte de coisa. Chega no fim, entendeu? Acaba morrendo do mesmo jeito. Um deles, ele se posiciona e fala assim, eu estou aqui conhecendo um monte de coisa, conhecendo como é que o leão nasce, vendo como que o golfinho nada, e minha família. O mais importante é a minha família, é eu passar os últimos momentos, os últimos momentos com quem eu amo. E aí ele para aquela jornada dele lá e vai cuidar. A esposa dele está tristinha, porque estava vendo que o tempo dele estava chegando e ela não podia desfrutar. Então nós temos que entender que a coisa mais importante na minha vida e na sua vida é a volta de Cristo. É a gente estar com o Senhor. É muito bom a gente estar entre os irmãos. Eu amo a Rosângela, amo a Luísa, amo estar com vocês aqui, mas é muito melhor estar com o meu Senhor. E aí a gente tem que viver para que esse dia se concretize. Vivendo em novidade de vida, vivendo em transformação, tentando fazer o melhor possível
dentro da sua vida. Eu tenho falado com regularidade para você. Ligue para as pessoas, fale que as ama, pergunte se está precisando de alguma coisa, seja solícito, seja amoroso, seja atencioso, inunde as pessoas de amor, mostre para as pessoas que elas são importantes, fale de Cristo, seja ativo. Vai ter um tempo em que você vai morrer, entendeu? E você não vai fazer mais nada disso. O tempo de fazer isso é agora. E isso nasce no meu coração, no seu coração, através dessa expectativa. Jesus Cristo está voltando. Pode ser que ele não volte na minha geração, pode ser que não volte na geração do Gabriel, mas pode ser que ele volte. Pode ser que nesse final de culto a gente... Pode ser. Tem uma pregação que eu já mostrei o vídeo para vocês, mas que eu gosto sempre de citá-la. E o pastor, ele está numa grande igreja, tá? Se Deus assim o permitir, for a vontade dele, pode ser uma igreja em que a gente vai ter uma igreja com mais pessoas, mais espaço. E aquele pastor, ele está com a Bíblia na mão, ele começa a falar sobre escatologia, começa a falar sobre a volta de Cristo, e ele olha para aquele monte de gente e fala assim: gente, você tem que entender que Jesus Cristo, ele pode voltar no ano que vem. Jesus Cristo pode voltar no mês que vem, na semana que vem. E ele está com a Bíblia na mão, mesmo no dia, e aí antes que ele complete o dia de hoje, a Bíblia cai no chão, dá um estouro daqueles turmões assim, brrr. E aí o povo olha aqui, olha para o lado, tem meia dúzia que ficou. E aí o povo começa, cai no chão e começa a chorar. Tá? Saiba que você não pode fazer nada para você ser salvo ou não ser salvo, isso já está definido. Tá? Mas você pode viver de uma maneira cristã. Você tem conceitos suficientes para você não vir mais à igreja. Não estou falando para você não vir mais à igreja, mas estou dizendo para você que você vai ter conceitos suficientes dentro do teu coração para você sair ensinando pessoas. Essa semana, acho que foi ontem, a Glendinha postou uma foto da altura do templo, né? Eu até ia falar para você. Ela copiou uma foto de alguém lá. Eu até falei assim: pô, tinha que colocar legenda, né? Porque ela pode até saber quem é, eu não sei. Eu identifiquei uma foto lá, o Ruiter novinho. Eu não sei se eu cheguei a ver você. Vi algumas pessoas com cara Marina, novinha. Pessoas que tem ó de casa, ó, de igreja, ó. Quanto ensinamento, quanto conhecimento e quanta coisa guardada no coração. É que nem um pão puma. Essa semana eu fui fazer um sanduíche de pão puma. E na hora que eu fui olhar, do lado estava cheio de bolor. Aí elas vão jogando para mim assim: olha a validade. Tinha 2 dias de ensino. Olha a validade. O ensinamento que você tem no seu coração, ele não tem validade. Mas ele não é feito para ficar dentro do seu coração. Ele é feito para ser exteriorizado para as pessoas que precisam. Como tem gente precisando ouvir de Jesus. Admitindo, pois, que a igreja deve viver, você acredita nisso? A igreja ela tem que viver, nós temos que viver com essa expectativa, que Cristo está voltando. Tá? Posso fazer uma pergunta nesse sentido? Posso fazer. É uma dúvida que eu gostaria de ver esclarecer. Se eu puder. Essa volta de Cristo, só colocou bum! Tá, bom. Essa volta de Cristo, ela se dará de que forma? Ele virá. Cenas dos próximos capítulos. Está na sequência. Não vai responder não. Reencarnar ou simplesmente falar: esse é meu e voltar para lá. Só uma palhinha. Nós vamos tratar sobre isso especificamente, mas só uma palhinha. A palavra de Deus diz que ele virá nas nuvens. Nas nuvens, da mesma maneira que ele subiu, ele foi envolto na nuvem, subiu aos céus. Ele na segunda volta, ele não vai tocar o chão, ele vai nas nuvens, ele vai fazer a colheita. Tá? Nós vamos falar mais especificamente. Já respondeu. O corpo dele já é um corpo glorificado, ele não vai encarnar, porque quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou em carne. E aí o corpo dele é glorificado, mais ou menos como o monte da transfiguração. Então hoje o corpo dele é um corpo glorificado. Nós temos um texto que diz que ele vai voltar na glória do Pai. Ele não vai voltar mais como a ovelhinha, ele não vai voltar mais como o sofredorzinho, como o bebezinho no colo assim da mamãe, mas ele vai voltar como um leão da tribo de Judá. Por isso que quando ele voltar, vai dizer: olha o leão, entendeu? Talvez seja o rugido desse leão. Ele não vai ser mais um cordeiro. Não.
O cordeiro já foi sacrificado antes da fundação do mundo, já cumpriu o propósito, e agora ele é o leão que vai tomar posse, e eu fico emocionado, eu fico empolgado, eu subir aqui em cima, entendeu? E ele vai tomar posse do reino dele, porque ele veio e instaurou o reino dele. Pilatos olha para ele e fala: seu reino é de onde? Ele fala assim: meu reino não é daqui nem de lá, porque se fosse os meus súditos vinham aqui, não deixassem fazer o que você quiser, entendeu? E ele vai vir, vai implantar, não vai implantar, mas para realmente concretizar o reino dele. É aquela história que a gente falou, que a consumação do reino dele já ocorreu, mas ainda de fato não ocorreu. Então já foi determinada, porque ele falou: eis que é chegado o reino dos céus, o Senhor não mente, tá? Mas o reino dele não está implantado. Está essa bagunça, o povo faz o que quer, carnaval, aquela bagunçaiada toda. Quando Cristo chegar, ele vai chegar como o Senhor e ele vai colocar a casa em ordem. Como Rosângela chegou. Rosângela chegou, a gente deu aquele trato lá em casa, porque ela passou os 4 dias fora. Quando ela chegou como a dona da casa, e aí ela deu a historiada, eu falei assim: tudo em ordem. Se fosse Jesus Cristo, ele oraria para mim, para Luiz, e falaria assim: servos bons e fiéis. Tá? Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Admitindo, pois, que a igreja deve viver à luz dessa expectativa, nos deparamos com um problema. Quando começamos a perguntar, eu só vou jogar o problema, porque são 10:25, tá? Esse problema, são 3 problemas, mas eu vou jogar alguns deles para você começar a pensar, que é uma das coisas que o Gabriel falou. Admitindo, pois, que a igreja deve viver à luz dessa expectativa, nos deparamos com um problema. Quando começamos a perguntar acerca de quando será, lembra daquela palavrinha difícil que eu falei em teologia? Parousia. O que é parousia? Lembra? Eu falei que o apóstolo Pedro vai chegar para você lá no céu com a chave dele, mas você sabe ou você não sabe? É a senha. Parousia quer dizer a segunda volta de Cristo, tá? Esse é o problema, que é assim chamado atraso da parousia. As pessoas falam assim: está demorando. As pessoas falam: está falando faz tempo e não acontece. E tem versículo bíblico que dá a entender que realmente está atrasado. Tá? Eu vou falar um só. Conforme os eruditos, as pessoas que são os estudiosos do Novo Testamento, que falam sobre tal atraso de Jesus, Paulo e toda a igreja primitiva aguardavam a volta de Cristo para muito breve. Isso era uma realidade na igreja primitiva, porque as pessoas, elas começaram a vender os seus bens, porque eles falavam assim: Cristo está voltando. Não vou cantar de novo, tá? Nós já cantamos. Então, Cristo está voltando, então eu vou vender. Por que eu vou ficar com 2 casas? Por que eu vou ficar com 2 casas? Eu vendo a casa, deixo na mão dos apóstolos, que eles vão dar para quem está passando fome. Porque quando eu morrer, as lombrigas, bichos lá, vão me comer e não vai sobrar nada. Então, eu vou distribuir meus bens para os pobres. As pessoas tinham essa expectativa. O apóstolo Paulo, nós vamos falar mais para frente, ele falava para o povo. O povo começou: Jesus Cristo está voltando? Vou sair do trabalho, vou começar a pescar, vou fazer uma série de coisas, não vou me preocupar com nada. Não. Se você quer comer, você trabalha. Entendeu? E ele estava alertando o povo que não é bem assim, tá? Conforme os estudiosos do Novo Testamento que falam acerca do tal atraso, Jesus, Paulo e toda a igreja primitiva aguardavam a volta de Cristo. Esse era o pensamento desse grupo. Parece óbvio, entretanto, assim dizem os estudiosos, que Cristo e Paulo estavam enganados. Esse grupo de pessoas fala assim: Paulo e Jesus falaram algo que não aconteceu, eles estavam errados. Uma vez que Jesus Cristo não veio, não retornou, e esse é o nosso problema. Eu vou lançar 4 perguntas para você. Cristo predisse seu breve retorno, e se predisse, por que não retornou ainda? Ele falou que ia voltar breve? Falou. Tá? Se Cristo realmente predisse que ele voltaria dentro de uma geração, e tem um texto assim: que não haverá uma essa geração sem que eu volte. E em caso afirmativo, por que essa predição não aconteceu? Houve realmente um atraso? Jesus Cristo, ele realmente estava errado? O apóstolo Paulo realmente também esperava que Cristo voltasse no seu período de vida? Será que ele também estava enganado? Estaria toda a igreja primitiva sobre a expectativa errada de que a segunda volta de Cristo iria acontecer?
E só para finalizar, um texto que nós não vamos tratar hoje, mas só para gerar para você uma confusãozinha na tua cabeça. Marcos capítulo 13, tudo tem explicação, tá, gente? Marcos capítulo 13. Melhor, não Marcos capítulo 13, para gerar confusão, Mateus 16, 28. Mateus capítulo 16, verso 28. Eu quero que você faça uma leitura literal desse texto e você me diz para mim se não gera dúvida, se você for estudar uma coisa como essa. 16? Mateus capítulo 16, verso 28. Em verdade vos digo, que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir a provação, a morte, até que vi o Filho do Homem no seu reino. Ó, se você ler um texto desse literal, em verdade vos digo, quem está falando? Jesus. Tá? Em verdade vos digo, que há alguns, ele está falando no meio de um grupo, e ele fala, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Opa! Foi claro ou não foi claro? Até Matusalém. Até É como Matusalém. se os discípulos lá, alguém estivesse andando aí e trombasse com qualquer um daqueles discípulos. Isso é verdade? Não. Jesus Cristo mentiu então e errou? Não. Semana que vem. Deus abençoe.